Fala, meu aluno CPMG! Hoje eu só estou aqui porque vocês estão aí, vocês só estão aí porque precisam fazer uma atividade em regime não presencial. Há uns 2 vídeos atrás, eu fiz o desafio: se ele não batesse 50 likes, eu contaria uma piada sem graça daquela que todos os professores de matemática fazem antes de começar uma aula. Como o vídeo não bateu, eu vou ter que cumprir. Vamos lá então. Qual é o animal que tem aproximadamente 3,14 olhos? Abestado! Esse animal é o piolho! Piolho! Pergunta feita, pergunta respondida. A próxima pergunta. Agora falando sério, antes de começar esse período de regime não presencial, nós estávamos estudando equação do primeiro grau, ou função do primeiro grau. Esta função era escrita como sendo f de x igual a ax mais b, ou, de forma alternativa, y é igual a x mais b. Nós sabemos que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, como se observa na figura, onde você tem o eixo x, o eixo y e a função f de x igual a ax mais b. Hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre a função do primeiro grau, onde iremos ver raiz da sua função, como saber se ela é crescente ou decrescente, estudar o sinal e fazer algumas inequações sobre ela. Vamos então agora aprender o conceito de raiz de uma função do primeiro grau. Então vamos lá, meu aluno. O conceito de raiz significa o ponto onde a função encosta no eixo x. Se encostou no eixo x, significa que ela é uma raiz. Uma função do primeiro grau, ela possui apenas uma raiz. Uma função do segundo grau, ela vai possuir até 2 raízes. Do terceiro grau, até 4 raízes. E assim por diante. Observe a figura. Aqui eu tenho o plano cartesiano, x, y, e uma função definida por f de x igual a 2x menos 5. Se eu olhar para essa função, eu consigo determinar a raiz dela. Eu consigo determinar o ponto dessa raiz. O ponto será onde ela encosta no eixo x, ou seja, onde ela intercepta o eixo x. Então, eu posso escrever que aqui é a raiz. Mas como podemos calcular o valor numérico dela? Ora, meu aluno, se ela passa pelo eixo x, obrigatoriamente a sua ordenada, ou seja, o valor de y deve ser zero. Devemos então substituir o zero no lugar do f de x. Olha só como vai ficar. Eu reescrevi a função do exercício, f de x igual a 2x menos 5, e no lugar do f de x eu substituí pelo zero, ou seja, eu troquei f de x por zero. Agora eu devo ensinar o que a tia Renata me explicou na quarta série para encontrar o valor do x. Veja só como vai ficar. Eu irei isolar o valor do x, ou seja, vou passar o menos 5 para o outro lado da igualdade com o sinal oposto. Agora, o 2 está multiplicando o x, ele irá passar dividindo. Se 5 sobre 2 é igual a x, eu posso afirmar com certeza que x será igual a 5 sobre 2. Então, este ponto x igual a 5 sobre 2 será a raiz da nossa função do primeiro grau. Perceba que não tem erro, meu aluno. É só substituir f de x por zero. Tome cuidado, não é para colocar zero no lugar do x. É para colocar zero no lugar do f de x. Vamos agora descobrir se uma função é crescente ou decrescente e quais as características que ela deve apresentar para que seja, então, crescente ou decrescente. No quadro, nós vemos duas funções, a função f1 de x e a função f2 de x. Logo abaixo, nós temos as condições. Ela será crescente se o ângulo formado entre o eixo x e a reta R ele estiver compreendido no intervalo entre 0 e 90, ou seja, deve ser maior que 0 graus e menor que 90 graus. Já ela será decrescente se o ângulo formado entre a reta R e o eixo x ele for maior que 90 graus e menor que 180 graus. Ou seja, a primeira condição, o nosso ângulo ele tem que ser um ângulo agudo. Já na segunda condição, o ângulo deve ser obtuso. Então, agora basta eu medir o ângulo formado entre a reta, ou entre a função, e o eixo x. Vejam só. Nesta função, o ângulo formado entre o eixo x e a reta
r ou f de x, ele é menor que 90 graus. Então, se ele é menor que 90 graus, essa função ela é crescente. Já na segunda situação, o ângulo formado entre o eixo x e a reta r, ou f de x, ela é maior que 90 graus. Ou seja, ela é um ângulo obtuso e, portanto, é uma função decrescente. Agora, meu aluno, me faça a pergunta. Professor, é possível calcular o coeficiente angular sem ter que medi-lo por meio de um compasso? E a resposta é sim, meu aluno. É possível calcular o coeficiente angular por meio de uma fórmula. Só que para essa fórmula eu preciso de 2 pontos da reta, que com certeza o exercício vai te dar. Então, meu aluno, a ideia que você precisa saber é que a tangente do ângulo alfa é igual ao valor A da nossa função f de x. E esse valor A tem um nome específico, que é coeficiente angular. Angular de ângulo. Então, para calcular o coeficiente angular, eu preciso de 2 pontos. E a partir desses 2 pontos, jogar na seguinte fórmula. Tangente de alfa é igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Ou seja, fazer a variação de ΔY e de ΔX. Como eu sei que a tangente de alfa é igual ao nosso A da fórmula f de x igual a ax mais b, eu posso substituir então esse dado. Demonstramos, portanto, como calcular então o coeficiente angular. Agora vem aquela pergunta. Professor, vamos então fazer os exemplos que se encontram no quadro. O número 1 fala o seguinte: verifique se as funções apresentadas são crescente ou decrescente. Meu aluno, só tem um jeito de fazer isso, que é o jeito certo e que eu irei te ensinar. Observe a função na letra A. Y é igual a menos 2x mais 3. Para saber se a função é crescente ou decrescente, eu devo analisar o valor que está acompanhando o x. Se ele é positivo ou negativo. Se for positivo, é crescente. Se for negativo, decrescente. Na letra A, o valor que está acompanhando o x é negativo. Olha só, menos 2. Então, esta função será decrescente, pois o seu coeficiente angular, que acompanha o x, é negativo. Já na letra B, eu tenho a seguinte função, f de x igual a 3x menos 1. Você já entendeu que eu devo analisar o valor que acompanha o x, portanto, 3. Desta forma, a função ela será crescente, pois o valor do coeficiente angular é positivo. Intuitivo até. Agora vamos fazer o exemplo 2. Verifique se a função que passa pelos pontos A, 1 e 2 e B, menos 2 e 8 é crescente ou decrescente. Então bora lá, né? Você vai escrever que o A ele é igual a ΔY sobre ΔX. Ou seja, variação de y sobre variação de x. Então a variação é fazer final menos inicial. Ou seja, o final será o B, o inicial será o A. Então será 8, ou seja, o y do B, 8 menos 2. Agora eu vou fazer a variação do x, que é final menos 2 menos da fórmula o 1, que é o inicial. E serviço do peão agora, né, chegada? 8 menos 2 dá 6. Menos 2 menos 1, você soma e mantém o sinal, então dá menos 3. 6 dividido por 3, você começa com o jogo de sinal para você não errar. Mais com menos, menos. 6 dividido por 3, 2. Então, o nosso coeficiente angular vale menos 2. Como você aprendeu, se o coeficiente angular vale menos 2, a nossa função, portanto, ela será decrescente. 1000 no Enem. Vamos lá, meu aluno. Agora vamos estudar o coeficiente linear da reta. Nós aprendemos que a raiz é o ponto onde a reta encosta no eixo x. E descobrimos que o coeficiente angular é o ângulo formado entre o eixo x e a reta. Agora, o coeficiente linear é o ponto em que a reta encosta no eixo y. Observe esse gráfico. Nós temos em laranjado uma função f de x igual a x mais b. A título de revisão, nós sabemos que a função é crescente,
pois o seu coeficiente angular é positivo. Olhando para a figura, eu posso observar que este ponto aqui interceptou o eixo y. Ah, professor, eu acho interceptou uma palavra muito difícil. Então, para ficar mais fácil, este ponto aqui encostou no eixo y. Desta forma, ele será o nosso coeficiente linear. Para você gravar, então, essa informação, coeficiente angular informa o ângulo. O coeficiente linear informa a linha, ou seja, o ponto em que a reta encosta no eixo y. Vamos fazer um exemplo de como determinar o coeficiente linear da reta. Então veja só o que o exercício nos propõe. Prenda a namorada do Mickey os coeficientes angular, linear e a raiz da seguinte função. Nós temos uma função que passa pelo ponto 3 e 2. 3 no y e 2 no x. O primeiro passo é descobrir então as coordenadas desse ponto. Então eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Perceba que no x a coordenada dele é 0. E no y a sua coordenada é 3. Já este ponto aqui eu vou chamá-lo de ponto B. E ele está na posição 2 em x e 0 em y. Olhando para ele, eu consigo determinar dois dos pedidos feitos no enunciado da questão. Este ponto aqui é o local em que ele encosta no eixo y. Portanto, ele será o nosso coeficiente linear. Portanto, o nosso coeficiente linear será b igual a 3. O ponto onde ele encosta no eixo x será a raiz da nossa função. Então, esta função encostou no eixo x no ponto x igual a 2. Logo, essa será a nossa raiz. Para concluir o exercício, eu tenho que calcular o coeficiente linear. Eu vou precisar de espaço para fazer cálculo. Você quer ver isso aqui desaparecer num passo de mágica? Na verdade, eu meio que usei as joias do infinito para no estralar de dedos apagar essa parte. Para calcular o coeficiente angular, eu devo fazer ΔY sobre ΔX. Quais são os dois pontos que eu tenho? O ponto A e o ponto B. Aqui estão eles. Agora devo fazer a variação do y. Variação é final menos inicial. Então, devo reescrever 0 menos 3. Já o ΔX é fazer variação do eixo x, ou seja, devo fazer 2 menos 0. E agora, efetuar as contas. 0 menos 3 dá como resultado menos 3. 2 menos 0 dá como resultado 2. Eu gosto de deixar o número em fração, mas se você tem dificuldade com fração e quer deixá-lo em decimal, 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, o nosso coeficiente angular vale menos 1,5. Desta forma, percebe-se que a inclinação da reta é negativa, ou seja, ela é decrescente. Desta forma, encerramos o que o exercício tinha proposto para que a gente fizesse. Vamos agora entender um pouco mais sobre o sinal da equação. Então, para fazer um estudo do sinal de uma função do primeiro grau, basta eu identificar os pontos onde essa função será positiva e onde será negativa. Para isso, o segredo será calcular a raiz de sua função. Vejam só nessa situação, eu tenho uma função f de x igual a x mais b. O primeiro passo para determinar o sinal é calcular ou descobrir aonde é a raiz dessa função. E a raiz é o ponto onde ela encosta no eixo x. Portanto, este ponto será a raiz. Identifiquei a raiz, eu preciso saber se a função ela é crescente ou decrescente. Neste caso, a função é crescente. Então, todos os valores que estiverem à direita da raiz serão positivos. E todos os valores que estiverem à esquerda da raiz serão negativos, pois estará abaixo do eixo x. Dessa forma, portanto, eu estudei o sinal da função. Ela será positiva para valores maiores que a raiz e será negativa para valores menores que a raiz. Vamos fazer um exemplo que você vai entender. Nesse exemplo, eu tenho duas funções. Y igual a 2x menos 1 e y igual a 2x mais 5. E o exercício pede para que a gente analise o sinal das funções. O primeiro passo é calcular a raiz de cada uma das funções. Vamos lá então. Para calcular a raiz, basta substituir y
por zero e achar o valor de x. Dessa forma, eu passo o menos 1 para o outro lado da igualdade, com o sinal oposto. Inverto a equação. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Vou calcular também a raiz da função da letra B. Então, vou substituir o y por zero. O menos 2x está do lado direito, passa para o lado esquerdo com o sinal oposto. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Dessa forma, eu encontrei a raiz das duas funções. Agora eu tenho que analisar o sinal. Na letra A reta ela é crescente. Na letra B, a reta é decrescente, pois o coeficiente angular é negativo. O ponto de intersecção entre o eixo x e a reta se dá, na letra A, no valor x igual a 1 sobre 2. E na letra B se dá no ponto 5 sobre 2. Como se percebe, valores que estão à direita da raiz serão positivos, pois estarão acima do eixo x. E valores que estão à esquerda da raiz serão negativos, pois estarão abaixo do eixo x. Já no caso da equação da letra B, é o contrário, pois o seu coeficiente é negativo, então a reta é decrescente. Ou seja, os valores positivos estão à esquerda da raiz, pois estão acima do eixo x. Já os valores que estão à direita da raiz serão negativos, pois estarão abaixo do eixo x. Agora basta só fazer o estudo de sinal, ou seja, o y será maior que zero se o x for maior que 1 sobre 2. E o y será menor que zero se o x for menor que 1 sobre 2, ou seja, menor que o valor de sua raiz. Já a letra B será um pouco diferente, vejam só. O y será maior que zero se x for menor que 5 sobre 2, ou seja, menor que sua raiz. Portanto, a parte esquerda da reta. E os valores de y serão menores que zero se x for maior que 5 sobre 2, ou seja, estiverem à direita da minha função. Desta forma, analisamos os sinais das duas funções do primeiro grau. Agora vamos entender um pouco sobre inequação e encerrar essa aula. Uma inequação, ela é o oposto de uma equação. Se na equação você usa igualdade, na inequação você vai usar o símbolo de desigualdade. Veja só esse exemplo. 2x mais 3 tem que ser maior que zero. Eu quero descobrir quais valores de x possibilitam que a minha equação 2x mais 3 seja maior que zero. Então, devo resolver. 2x deve ser maior. O 3 está positivo, passa para o outro lado negativo. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, todos os números maiores que menos 3 sobre 2 resultarão em uma função maior que zero. Lembre do nosso estudo de sinal. Vamos fazê-lo aqui agora também. O ponto de intersecção do eixo x com a nossa função será justamente 3 sobre 2. Como o exercício quer que a função seja maior que zero, então ela deverá ser positiva. E positivas são os números acima do eixo x. Desta forma, eu posso escrever o seguinte. 2x mais 3 será maior que zero se x for maior que menos 3 sobre 2. Vamos fazer um exemplo na qual essa situação pode ser aplicada no dia a dia. Neste exemplo, temos que o salário de um corretor é dado por S de x igual a 700 mais 0,02x, em que x é o total de vendas no mês. Qual deve ser o total de vendas para que o salário do corretor ultrapasse R$4.000? Ou seja, o exercício quer que a gente faça uma desigualdade para saber o mínimo que ele deve vender para conseguir ganhar R$4.000 ou mais. Dessa forma, eu reescrevi a equação dada pelo exercício de forma de inequação, onde o salário que o corretor deverá receber
deverá ser maior que 4.000. Agora é só fazer o que a tia Renata explicou, letra para um lado, número para o outro. O 700 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, 4.000 menos 700 dá 3.300. O 0,02 está multiplicando o x, então ele irá passar dividindo. E 3.300 dividido por 0,02 é uma continha simples, que resulta em 165.000. Ou seja, se 165.000 é menor que x, eu posso afirmar que x é maior que 165.000. Ou seja, meu pequeno aluno, o corretor deverá vender mais do que 165.000 reais para conseguir um salário maior que 4.000 reais ao fim do mês. Ou seja, para que ele possa ganhar mais do que 4.000 reais por mês, é necessário apenas que ele venda uma casa aproximadamente. Esta, portanto, foi a explicação sobre função do primeiro grau. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou então poste no GR8. Irei deixar a lista de atividades tanto na descrição desse vídeo, como também nas atividades do GR8. Curta e compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e ajude a fazer com que este conteúdo chegue a mais alunos que estão em regime presencial, assim como vocês. Até a próxima!